Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado, Nathan. Deus te abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A irmã Lei está pedindo para lembrar que domingo é o culto da família, amém, irmãos? Que você já comece a orar pelos seus familiares que ainda não congregam, que ainda não conheceu a Cristo como suficiente Salvador das suas vidas, para que eles possam estar aqui recebendo uma palavra de orientação para as suas vidas, amém? E aos que aqui se encontram, eu peço que você já abra a sua Bíblia aqui no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo bastante conhecido da igreja. Vou ler o versículo 19 e 20. Senhor, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço. Peço que o Senhor venha falar aos nossos corações mais uma vez, Pai. Não permite que nós saiamos daqui da mesma forma que entramos, Pai, mas saiamos daqui alinhado com a Tua vontade, Senhor. É assim que eu já te oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo, amém. Acharam, irmãos? Gálatas 2, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Eu falei que ia ler do 19, né? Amém, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler apenas o 19 que eu não li. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ouviu o devocional do pastor essa manhã, eu quero dizer que a mensagem já estava pronta, amém, pastor? Ele falou nesse sentido, de morrermos para nós mesmos, para vivermos para Cristo. Quando nós, irmãos, saímos da nossa casa, como o Aleph bem falou, nós viemos prestar um perfeito louvor, adorar o Senhor, buscar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. E a proposta aqui, do culto em si, vem da etimologia da palavra culto, ela vem da palavra cultus, do latim, que é um desdobramento da palavra colere, que quer dizer cultivar, vem de cultura, cultivar, cuidar, adorar, honrar. Logo, cultuar é uma cultura, cultuar é um estilo de vida, não é apenas um momento específico na semana que nós tiramos. Isso é bênção, ninguém tira o lugar do culto, amém? Congregacional, coletivo, mas o culto em si, ele é um estilo de vida, ele é uma cultura. Cada etnia tem um determinado modo de viver, um estilo de vida, isso chama-se a cultura do lugar. Então o culto para nós que somos salvos em Cristo Jesus, não é apenas o momento que nós estamos aqui nesse momento, mas um estilo de vida, amém? Devemos prestar um culto com a nossa vida, isso é algo diário e contínuo. Então, nesse contexto, e nós conhecemos o texto, Paulo vai exortar um comportamento, um estilo de vida que Pedro, por infelicidade, em um momento da sua vida, ali na cidade de Antioquia, ele vai ter um comportamento que não condiz com a cultura do reino, que não condiz com o estilo de vida que Jesus veio nos ensinar. E a palavra vai dizer que Paulo achou essa atitude dele digna de ser repreendida, e ele vai o repreender face a face, se você ler o contexto. Então, Pedro tem uma atitude que não condiz com esse estilo de vida, que exalta o nome do Senhor, que glorifica e que honra o nome do nosso Senhor, amém? E por conta disso ele vai ser exortado, a ponto de Paulo falar para ele que, sendo tu judeu, vive como gentil,
Como pode pedir o gentil que viva como judeu? Vamos aplicar a nós. Se nós sendo crente, vivemos de conformidade com o que o mundo vive, com que autoridade pregamos para ele se tornarem cristão? Qual é a nossa autoridade? De pedir para alguém viver o cristianismo, vir para os caminhos do Senhor, se nós mesmos não estamos vivendo aquilo que nós fomos ensinados mediante a vinda de Cristo ao mundo, mediante o evangelho do nosso Senhor e Salvador. E é isso que Paulo vai exortar Pedro e que vai nos alinhar essa noite, a vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vai nos ensinar a prestar um culto, não só em um momento específico, como falei, mas contínuo, amém, irmãos? Contínuos, uma prática de vida. Então, Paulo vai exortar Pedro e vai dizer, no versículo 14, quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do evangelho, o contexto aqui que está sendo tratado, é a questão do ritual, da lei mosaica, que o culto ele tinha sido abonado com a vida de Cristo, não precisava mais ser ritualista, não precisava prestar mais aquele tipo de culto, não precisava mais andar em conformidade àquele estilo que os judeus viviam naquela época. Isso foi retirado com a vinda e com a morte de Cristo. Então Paulo, quando ele vê chegar Tiago com alguns judaizantes, a Bíblia vai dizer que Paulo não acha aquilo correto, porque ele começa a dissimular, e dissimular nesse contexto fala de alguém que colocou uma máscara, que começou a atuar. Por que ele começou a atuar? Porque ele queria agradar os dois mundos. Mesmo sabendo que os judaizantes que chegavam da parte dos judeus nesse momento, são os fariseus aqui na época, eles não viviam em conformidade com o evangelho de Cristo que o próprio Pedro agora pregava. E para agradar esse grupo, Paulo vai dissimular. Por quê? Porque ele quer agradar o melhor dos dois mundos nesse momento. E a palavra do Senhor vai dizer que se não está em conformidade com o evangelho, é digno de ser repreendido. Porque nós não podemos prestar qualquer culto, não podemos cultuar de qualquer forma e achar que está tudo bem, quando a regra do nosso culto, como foi falado aqui na abertura, a regra do nosso culto é o evangelho, é as boas novas, é a palavra do Senhor. Então, se nós estamos na casa do Senhor, mas estamos prestando um culto, onde se coloca suas vontades, sua forma de cultuar, sua forma de adorar que não condiz com o evangelho, estamos se colocando nesse lugar de ser repreendidos, de sermos exortados. Para quê? Para que haja um alinhamento verdadeiro, para que comecemos a caminhar segundo a vontade de Deus, porque no reino não tem espaço para nós vivermos o melhor dos dois mundos. E é isso que Paulo vai tratar com Pedro. Como pregaremos, irmãos, lá fora, se nós não vivermos o cristianismo puro? Como evangelizaremos as pessoas lá fora? Venha para o reino, se nós não vivemos o reino e não manifestamos o reino. Não há espaço, não há lugar para esse tipo de adoração, não há lugar para esse tipo de comportamento no reino de Cristo. Não há lugar para isso. E eu tenho visto muitas pessoas se dizendo cristãos, se dizendo servos de Cristo, se bandeirando, se debandando para viver um pouco do mundo. Muitos cristãos nesse tempo de São João foram para essas festas. Aí você vai me chamar de legalista, você vai dizer que nada a ver, mas a palavra do Senhor me diz, lá em 1 Coríntios 6,12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E não se dominar por nenhuma delas, fala de domínio próprio, é um dom do Espírito Santo de Gálatas 5,22. Domínio próprio. Nem todas as coisas convém nós estarmos lá. Convém nós provar uma bebidinha. Convém nós estar na roda dos escarnecedores. Convém. Se questione. Aí o desejo começa a brotar. Vou dar uma provadinha. Vou dar só uma passadinha lá.
vou ficar aqui só um pouquinho, mas não convém. Mas você é livre. A Bíblia diz que é lícito. Quando ela diz que é lícito, você não está preso. E eu já falei que nós somos chamados para a liberdade. Você é livre para fazer escolhas essa noite. Você é livre para fazer escolhas na sua caminhada cristã. A pergunta é: convém estar lá? Convém viver de uma forma que agrade os melhores dos dois mundos? Todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo vai mais profundo ainda no capítulo 10, versículo 23 de 1 Coríntios. Ele vai dizer todas as coisas, ele faz uma distinção que eu acho muito interessante, para os que dizem que não tem nada a ver. Ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí ele vai falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Se não edifica, o que é que eu quero lá? Não, mas escutar uma musicazinha do mundo tem nada a ver que não tenha. Não estou falando sobre isso, estou falando, lhe edifica. Ouvir música do mundo lhe edifica. Participar de fofoca lhe edifica. Viver de forma que desagrada a Deus, com a desculpa de que tem nada a ver, lhe edifica? Se não edifica, que parte nós queremos com isso, irmãos? Porque até Paulo, pegando mais pesado ainda com o próprio Pedro, no versículo 17, mas procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Se nós, que se dizemos justificados por Cristo, cristãos, salvos, remidos, agraciados pela obra de Cristo, mas se nós formos achados nesse contexto como pecadores, aí ele vai pegar pesado. Dá-se ao caso de Cristo ser pregador de pecado? Logo, se eu vivo uma prática que não condiz com o Evangelho de Cristo, eu estou dizendo ao mundo: Cristo me aprova fazer isso? Cristo nos ensinou a viver dessa forma insoluta, dissolúvel, sem respeito, sem reverência à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tornamos Cristo ministro de mentiras, ministro do engano? De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. Não podemos, irmãos, banalizar o Evangelho. Tem um jovem na minha empresa, Micael, uma bênção, irmãos. Eu digo a você, ele conhece demais da palavra. É uma bênção, literalmente uma bênção, menino. Quando eu converso sobre o Evangelho com ele, ele conhece textos bíblicos, ele é um leitor da Bíblia, é um rapaz que jejua, ele é um líder de jovens na Canaã, um rapaz altamente instruído, uma bênção, você se sente bem estar com ele. Aí, em determinada conversa, ele falou para mim: mas eu gosto de ouvir um Legião Urbana quando eu estou em casa, e quando ele falou isso, me trouxe uma tristeza no espírito. É errado? Não estou dizendo que seja errado, eu não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito. A questão é: edifica? E eu fui bem direto com ele: irmão, qual o propósito de ouvir Legião Urbana? Lhe edifica seu espírito? Não. Ouvir Legião Urbana vai trazer lembrança de quê? Vai te mover a pensar em quê? E aí entra o nada a ver, e do nada a ver o inferno está cheio, irmão. Transbordante do nada a ver. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu guardei, que ele diz algo interessante, que qualquer coisa aparentemente trivial. Por que aparentemente trivial? Porque o trivial é aquela coisa que não tem importância no nosso dia a dia, que a gente nem percebe. Qualquer coisa aparentemente trivial, um pensamento, um desejo, uma ofensa, uma falta de perdão, que parece inofensivo, que não tem nada a ver. Ele vai dizer que representa a perca de uma montanha, de uma ponte, de uma linha férrea, com a qual o inimigo ele pode preparar um ataque, sem o qual ele jamais teria esse acesso. O que é que você quer dizer com isso, Francisco? Que nós damos as ferramentas para o inimigo nos atacar, irmãos. Porque não nos policiamos. Eu estou falando da palavra. Eu estou falando do que está escrito. Se nós não nos policiarmos com essa questão de nada a ver, não formos radicais contra aquilo, eu vou ser bem prático essa noite, irmãos. Bem direto naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quem me conhece sabe que eu não faço, eu odeio.
Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que vêm buscar respaldo na Bíblia para viver algo que não é da vontade de Deus, irmãos. Vem buscar ferramentas na palavra do Senhor para viver algo que está no seu coração e na sua carne. Quando deveria estar se enchendo mais ainda da presença do Senhor, quando poderia estar mais ainda desejoso de crescer no Senhor. Aí fica procurando espaço para cair em determinada situação sem peso na consciência. Não, mas a Bíblia não diz isso. Eu perguntei ao meu pastor, eu perguntei ao meu líder. Ele disse que nada que desabone. Então ele está procurando pretexto para entrar num lugar perigoso, irmão. Lugar escorregadio. Não dá para viver o melhor dos dois mundos, amém? Sabe quando é que nós vamos viver a plenitude do Evangelho? Quando nós mergulharmos no Evangelho. Quando nós fizermos o que está lá em Ezequiel 47, das águas purificadoras, quando nós mergulhar naquele rio, irmão, não só no tornozelo, até o lombo, irmão, até nós sermos encharcados, perder o controle das nossas vidas. Aí nós vamos ver quão bom é estar na presença do Senhor, quão agradável é servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Todas as coisas nos são lícitas, nem todas as coisas nos convêm. Os ritos aqui já tinham passado e Pedro queria agradar e nós cultuar o Senhor de uma forma que nós achamos que pode, uma forma que talvez para nós não tem nada a ver, corremos o risco de ser exortados pelo Espírito Santo. Se não tiver em concordância com o Evangelho, irmãos, não há aceitação de Deus. E nós precisamos entender isso para nós não prestar um culto que não agrada a Deus. Para nós não perder o nosso tempo achando que estamos agradando a Deus, mas estamos satisfazendo apenas o nosso ego. Satisfazendo apenas o desejo do nosso coração. Francisco, e aí? Deixaremos de viver no mundo? Deixaremos de buscar coisas nesse reino? De maneira nenhuma, irmãos. Eu nunca preguei isso e jamais pregarei, mas o princípio ainda é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E essa foi a exortação que o rico insensato, por que a Bíblia chama ele de insensato? Porque quando nós agimos de forma, irmão, que desagrada a Deus, é insensatez, é imprudência. A Bíblia vai tratar como loucura. Agariou muitos bens, encheu seus celeiros, mas chegou o tempo da colheita, ele disse, agora eu vou acalmar meu espírito, alma, come, bebe, regala-te, casa-te, e a palavra do Senhor foi tolo, essa noite pedirão a tua alma, o que é que tu tem guardado para o Senhor? O que é que tu tem guardado para o Senhor? O que é que eu quero dizer com isso? O tema que eu dei essa mensagem é posicionamento, posicionamentos de Pedro aqui, que mereceu exortação, e posicionamentos que devemos ter, mediante a revelação da pessoa de Cristo, porque Paulo vai dizer que já estou crucificado com Cristo. Logo ele está dizendo, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. Ele está dizendo, não se trata da minha vontade, é a vontade dele. Não é sobre não ter as coisas, busque, planeje, rompa. Mas e quando nós buscamos as coisas, começamos a botar as coisas naturais acima das sobrenaturais? Porque a proposta bíblica é, o que dará o homem em resgate da sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E nós estamos vendo muitas pessoas se dizendo cristãs e estão o quê? Buscando muitas coisas. Eu não estou dizendo que está errada mesmo, mas se essas coisas estão roubando o teu tempo de edificação com Deus, aí, meu irmão, acenda aí um alerta vermelho na sua vida. Se o seu tempo é para romper nessa terra, e esse tempo não pode ser gasto também no que realmente nós professamos ser importante na nossa vida, que é a salvação, então nós estamos nos movendo da maneira errada. Porque se não edifica o nosso espírito, irmãos, não edifica a nossa alma, se não traz frutos para o reino, se não glorifica o nome do Senhor, se não me deixa pleno na presença do Senhor, estamos usurpando o nosso tempo com aquilo que nós não deveríamos, irmãos. Estamos preenchendo o nosso tempo com aquilo que nós não deveríamos, colocando muitas coisas. Isso não é um comportamento, isso não é um posicionamento que agrada a Deus.
Por quê? Porque nós morremos. Isso tem que estar no nosso coração enraizado, irmãos. Tem que estar enraizado, amém? Foi falado de santidade. Foi louvado santidade. E tem pessoas pensando que pode viver um evangelho banal. Se nós formos achados pecadores, Cristo é pregador do pecado, fazemos Cristo pregador do pecado, mas a palavra do Senhor me diz, lá em Gálatas 1, 3 e 4, que Cristo se entregou para nos desarraigar desse mundo, irmão. Desarraigar é arrancar, nos tirar desse mundo. Então por que tem tanta gente deslumbrado com o mundo? Estamos pensando, amém, irmãos? Estamos pensando. Deslumbrados com seus projetos, seus sonhos. Isso não condiz com quem morreu para o mundo. Não condiz. Nos desarraigou, nos arrancou. A proposta de Tiago 1,27 é: visita o órfão e a viúva nas suas necessidades, mantenha-te incontaminado do mundo. Incontaminado, não se contaminar, é não se chegar, é não provar. É não provar. Não caia nessa onda do nada a ver, não, meu irmão. Caia nessa onda do... não tem nada a ver, nada a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós começarmos a botar as coisas, nossos sonhos e projetos, em lugar, irmão, dos sonhos e projetos de Deus para a nossa vida, nós não morremos para o mundo, irmãos. Nós não vivemos para Cristo. A nossa declaração é hipócrita. A palavra é uma espada de 2 gumes, amém? Está cortando aí, está cortando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 8,5: pois os que se inclinam para a carne, pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quando nós começamos a almejar demais as coisas do mundo, aquilo que agrada a carne, logicamente, irmão, nosso espírito, nossa alma vai se mover para essas coisas. Devemos cogitar é pensar sobre. Aqueles que cogitam das coisas da carne, pensam sobre as coisas da carne, pensam sobre as coisas do mundo, pensam sobre o que fazer amanhã, como ganhar mais dinheiro, como é que eu vou ser mais bem sucedido, e está pensando nas coisas que alimentam a carne. Eu estou falando de coisas naturais, e está esquecendo do sobrenatural, do espiritual, daquilo que edifica o espírito. Eu vim pregar para crentes. A pregação do Gálatas 2 que está sendo pregado é para um crente. Louvado seja o nome do Senhor. Cogitar, pensar, inquirir sobre as coisas da carne. E ele está dizendo que quem é espiritual, ele cogita, ele pensa, ele medita, ele busca o que é espiritual, meu irmão. Que é espiritual, que edifica o espírito, que nos leva a morar no céu, que nos faz glorificar o nome do Senhor, o que nos faz ter uma vida e um estilo de vida que glorifique e honra o nome do nosso Senhor. Cogita das coisas espirituais. Quem é espiritual, irmão? E o que nós estamos vendo é crentes deslumbrados, e perdão da palavra, são deslumbrados, irmãos. Vem para a casa do Senhor buscar muitas coisas, menos a presença, irmãos. Já não tem alegria de cultuar, já não tem satisfação. Satisfação, irmão, é alegria completa em Deus. É você estar aqui e saber que tudo que você precisa está aqui, é a presença dEle, irmão. É a presença dEle. Se nós começarmos a entrar no culto, no templo, sem acreditar que Ele está aqui, nós podemos ficar dispersos. E cadê a reverência? O Senhor é santo, não foi o que foi louvado? 1 Pedro 1,16, está escrito: sede santo porque eu sou santo. Ele foi buscar lá em Levítico 19,2, porque eu, Senhor Deus, sou santo. É o mesmo Deus do Antigo Testamento santo, é o mesmo Deus do Novo Testamento santo, irmãos. Ele é santo, Ele merece toda a reverência, toda a minha, sua atenção. E louvar e cultuar é isso, é esse estilo de vida que me move a cultivar. A cultivar, irmãos, uma adoração genuína. Genuína.
que louve e glorifica o nome do Senhor. E porque essas mensagens não estão sendo mais pregadas, eu estou vendo gente brincar com o evangelho de Deus. Estou vendo gente banalizar o evangelho de Cristo. E eu louvo a Deus que nós estamos numa igreja que não tem espaço para essas coisas. Você tem suas vontades, você tem seus desejos, você tem suas posições, mas essa igreja está direcionando a posição a ser seguida. A palavra está sendo pregada. Essa igreja não se preocupa com os aplausos, irmãos. Como o pastor bem falou no devocional, não estão preocupados com o aplauso. Aplauso não nos envaidece e a falta deles não nos entristece. Somos o que somos, irmãos, somos servos. Somos cristãos, somos lavados, somos remidos, somos nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo Moisés em Hebreus 11, do 25 ao 26, proclamar, preferindo ser maltratado. Deixa eu abrir um parênteses nesse maltratado. Hebreus, capítulo 11, versículo 25 ao 26. Eu sei que o irmão está colocando aqui. Eu não tenho essa didática de estar olhando para ali, mas eu estou na palavra, amém? Acompanha aí, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés diz a palavra do Senhor, preferindo ser maltratado. Deixa eu abrir uma parênteses nesse maltratado aqui. Para quem esse evangelho romantizado, esse evangelho doce, de que o cristão não passa luta e adversidade, que o cristão ele não pode ter prova, que o cristão ele tem que ser bem sucedido em todo tempo, feliz em todo tempo. Não se engane com isso, irmãos. Jesus Cristo que falou em Mateus 10, versículo 22, serei perseguidos e odiados por todos por causa do meu nome, foi Jesus que falou. Quando nós nos posicionamos, irmãos, cristocentricamente, posicionadamente nas Escrituras, nós vamos sim chatear muitas pessoas, e Pedro não queria chatear ninguém. Mas posicionamento se requer de nós vamos ser perseguidos mesmo, nós vamos ser odiados mesmo, irmãos, por amor ao nome dele. Se deixar de me seguir, eu continuo com o nome de Cristo. Se deixar de me elogiar, continuo com o nome de Cristo. Se deixar de ser meu amigo, continuo com o nome de Cristo sobre a minha vida. Um evangelho que ninguém passa luta, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Paulo exortando os irmãos, isso aqui é interessante, lá no capítulo 14 de Atos, versículo 22, ele diz assim, exortando os irmãos e os discípulos a permanecer firmes na fé, mostrando-lhes que importa que por meio de muita tribulação alcancemos o reino de Deus, o reino dos céus, mostrando, vivendo. Por que ele está mostrando? Porque nesse momento Paulo está sendo apedrejado, irmãos. Nesse momento Paulo acaba de ser apedrejado, e a Bíblia vai dizer que ele se levanta, entra na cidade e volta a pregar o evangelho de Deus, irmãos. Está com medo de pregar o evangelho, está com medo de perder a amizade, está com medo de perder status. Somos o que somos, somos crentes. Somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e que o mundo saiba disso, que o nosso círculo de amizade saiba disso, que a geografia em qual nós estamos inseridos saiba disso. Não nos ocultemos, não nos escondamos, irmãos. Cada um tem um dom e é verdade, mas o pastor falou que todos nós temos o mesmo chamado. Qual é? Uma grande comissão, é anunciar o evangelho de Cristo. Isso é para todos. Eu li um livro recentemente, estou lendo, ainda não finalizei, do irmão Dick. O irmão Dick é um cooperador do pastor André da Portas Abertas. E ele era frágil, ele tinha enfermidades. Então ele não tinha condição de trabalhar braçal, de forma braçal, pegar peso, essas coisas. Então o que é que ele fez? Foi estudar, se tornou um médico em uma área que agora eu não lembro. Isso deu acessos por trás da cortina de ferro, os países ali, da Ásia, do Ocidente, da Oriente Médio, aqueles países são blindados contra o evangelho de Cristo. Isso deu acesso, ele começou a visitar, e ele era cristão na época, testemunho dele no livro. E ele vai dizer que em determinado país, ele viu um casal de cristão, da Portas Abertas, ser preso. E ser preso nesses países, irmão, sentença de morte. E no contêiner que eles estavam, aqueles carros, parece uma casa, que eu não lembro o nome agora,
Estava cheio de Bíblia. Eles foram presos pelo Evangelho, eles foram testemunha ocular, eles viram pessoalmente isso. E ele começou a se incomodar. Ele disse que não foi uma voz do Espírito Santo, pastor. Ele disse que não foi uma emoção contagiante. Ele disse que não foi uma euforia. Ele disse que ele viu aquilo e bateu nele o que é um senso de responsabilidade. E ele deixa bem claro na sua vida, não foi nada sobrenatural, foi um senso de responsabilidade. Meus irmãos estão sendo presos, meus irmãos estão sendo condenados, meus irmãos vão morrer. Por quê? Porque eles estão pregando o evangelho da salvação. E eu me digo cristão, bateu nele um senso de responsabilidade. Ele entrou em contato com o André da Portas Abertas, falou, eu estou nesse país, meus irmãos foram presos, e eu tenho a mesma responsabilidade que eles. Me coloque para anunciar o evangelho, me dê a obra que você confiou a eles, eu vou fazer parte da obra do Senhor, irmãos. Responsabilidade. Não quero fazer hoje, estou passando luta, estou passando dificuldade. Quem não passa, irmãos? Mas nós começamos a servir o Senhor só no dia bom. Que servos somos nós? Que servos somos nós? Se morremos com Cristo, irmãos, ressuscitamos com Ele, para as boas obras, irmãos, do reino. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra do Senhor. Preferiu ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres momentâneos do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, considerou o quê? O sofrimento do Senhor, pensou sobre a obra de Cristo. Se eu prefiro ser maltratado, por quê? Porque Ele sofreu no meu lugar, Ele pagou o preço que era para me pagar, Ele morreu no meu lugar, Ele considerou o opróbrio de Cristo, irmãos, por maiores riquezas, que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que é que nós estamos contemplando, irmãos? Casa nova, carro novo, faculdade. Estou dizendo que nada disso é errado, entenda bem. Mas se isso tem primazia na minha vida, irmão, em detrimento do reino de Deus, precisamos a pensar em que lugar nós estamos no reino. Precisamos meditar sobre essas verdades. Precisamos meditar como é que nós estamos cultuando. Se é da nossa forma ou da forma que o Evangelho exige, como Pedro está sendo exortado, a verdade de Deus. Contemplava o galardão, irmãos. Mateus 13 vai falar dos tesouros escondidos. O reino de Deus é comparado a tesouros escondidos. Ele vai ser encontrado por quem procura. Deus vai se revelar a quem o deseja. Deus vai usar quem quer ser usado. Deus vai capacitar quem busca. Deus quer achar em mim e você essa inclinação, esse desejo, essa vontade, irmão, de servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Você morreu, amém? Você ressuscitou com Cristo? Ressuscitamos com Cristo, amém? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Porque Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Você vai ser manifestado com Ele em glória. A Bíblia diz que nós vamos subir e encontrar com Ele nos ares, irmãos. Vamos subir e se encontrar com o nosso Senhor. Estaremos com Ele para todo sempre, meu querido. Estaremos com Ele para todo sempre. Nós não podemos perder esse desejo no nosso coração de estar com Ele. Nada disso que nós estamos fazendo aqui hoje faz sentido, irmão. Se é sobre nós, sobre como eu viver bem nesse mundo, se é como eu romper nesse mundo, não faz sentido. É sobre eu ser cidadão do céu, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre eu ser cidadão dos céus, irmãos. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas de cima. A palavra do Senhor fala lá em 2 Timóteo 4,10, que Demas, tendo amado o presente século, abandonou Paulo, abandonou seu ministério. Por quê? Porque começou a
passear no mundo, a gostar do mundo, a bispo que ele começou a amar, seja por perseguição, não importa o pretexto que foi usado nesse contexto, porque era no tempo de Nero, havia uma perseguição, não importa o pretexto, porque todos nós, quando formos perseguidos, tiver como base esse pretexto, ninguém permanece, irmão. Amou o presente século, e a Bíblia é clara, amou. Voltou aos rudimentos do mundo, aos prazeres do mundo, abandonou o evangelho, abandonou o propósito de Deus para a sua vida, abandonou o reino, perdeu a salvação, porque a Bíblia não fala dele se retratando. Amou o presente século. Quantas pessoas, irmãos, voltando para o mundo, porque estão sendo atraídos, estão gostando de voltar para o mundo, irmão, estão com saudade do mundo. Deus tem misericórdia da minha e da sua vida, amém? Deus tem misericórdia da minha e da sua vida. Amou o presente século, a Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A Bíblia diz, irmão, que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. A Bíblia não diz que é horrível cair na mão do diabo. A Bíblia não diz que é horrível cair na mão dos homens. A Bíblia não diz que é horrível ir para o inferno. A Bíblia diz que coisa horrível é cair na mão de um Deus irado. E um Deus irado aqui é um Deus exercendo justiça, irmão. Deus não tem sentimento humano não, irmãos. É Deus chegando naquele grande dia, nós se apresentar perante Ele e dizer, eu não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque um culto errado, uma adoração errada, no versículo 17 que nós lemos, vai falar que esse tipo de adoração que ele está condenando, que é voltar aos ritos mosaicos, torna-se pecadores. Há um tipo de adoração, há um tipo de culto que é tido na palavra do Senhor, está aí na sua Bíblia, tido como pecado, fomos achados em pecado, porque o que está sendo tratado aqui é um culto, é uma forma de culto, é uma forma de adoração. Se fomos achados pecadores, a Bíblia é bem clara, prestar um culto de qualquer jeito, prestar um culto de qualquer forma, prestar um culto ritualista, fomos achados pecadores. Que Deus nos livre desse comportamento, irmão. Que Deus nos livre. Eu sempre digo no Benjamin, vou dizer aqui, se você veio, você não foi obrigado, mas se você veio, preste o seu melhor culto ao Senhor, irmãos. Não se distraia. Não se trata de quem está pregando, se trata da mensagem. Não é o mensageiro maior do que a mensagem, o que importa é a mensagem, amém? É a mensagem, é o evangelho, as boas novas. Reverência, se veio, tenha reverência. Esteja atento ao que o Espírito Santo está falando. Não julgue, não premedite no seu coração, irmão. Tire toda a soberba, tire toda a arrogância, porque Deus quer encontrar em mim e você hoje corações sensíveis, corações ensináveis. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo por 3 vezes em Hebreus 3, vai dizer, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ouça o que o Espírito diz à igreja, irmãos. Se saímos da nossa casa para adorar, vamos adorar, que o culto não seja apenas agora, nesse momento, neste lugar, mas que seja o meu e o seu estilo de vida lá fora, que o mundo saiba e veja em nós verdadeiros adoradores, pessoa que manifesta o reino. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, o Senhor é maravilhoso. Constitui-se inimigo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que provaram as boas dádivas do Senhor e hoje se tornaram inimigos de Deus, combate o Evangelho, combate a boa obra do Deus. Quantas pessoas, irmãos, se tornaram, não foram feitos. Deus cuidou, Deus tratou, Deus usou, Deus encheu, Deus restaurou. Deus somente cuidou. Mas muitos saem desse lugar porque amam o mundo, foram atraídos pelo mundo, foram atraídos pelo nada a ver, e de nada a ver e nada a ver. Alguém já disse que um grande problema não é uma coisa normal, o problema não é o problema grande, é pequenos problemas, não resolvidos que se tornam grandes, irmão. Pequenas coisas começam a se tornar grandes, quando vê que não, a pessoa esfriou na fé,
quando vê que não abandonou o evangelho, quando vê que não, já não ama mais a obra do Senhor, quando vê que não está combatendo o evangelho. Pequenas coisas. É um culto, não, hoje é só mais um culto. Não, hoje eu não vou fazer devocional, não, é só mais um devocional. Hoje eu não vou orar, não, é só mais um dia orando. Não é tempo de jejum, e aí a gente vai. Pequenos comportamentos, gerando um esfriamento. E nós não mergulhamos nisso aqui, irmãos. Você está feliz essa noite, irmão? Esse lugar é consagrado ao Senhor. Você está no Santo dos Santos essa noite, irmãos. Um acesso lhe dado pelo sangue de Cristo. Você está na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que é digno de honra, glória e louvor, irmãos. Paulo vai falar nos versículos que nós lemos, irmãos. Paulo tinha esse entendimento, vivia na terra, mas sua mente estava no céu, estava no reino, estava em Cristo, estava numa pessoa, não era num lugar. Para quem iremos nós? Pedro respondeu, não, para quem? Não é para onde? Para uma pessoa. Nós almejamos uma pessoa. Estou encerrando, irmão, o tempo está correndo. O que nós almejamos é uma pessoa, é Jesus Cristo, irmãos. 1 Coríntios 3, falando no capítulo do amor, vai dizer que em parte nós o conhecemos, mas quando chegar aquele dia, irmão, nós o conheceremos totalmente, face a face, irmãos. Veremos o Rei da Glória, irmãos. Estaremos com Ele, não importa se é no céu, se é nos novos céus, na terra, o importante é que é com Ele, amém? E a aplicação é bem simples. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou. É por causa que Ele me amou, irmãos. É porque Ele nos amou, irmãos. Deus prova o seu amor por nós, e Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Nisso consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, irmão. O nosso amor consiste não em que nós o tenhamos amado, mas em que Ele nos amou e deu o seu próprio Filho. Ele deu o seu próprio Filho, irmãos. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu vim pregar para você essa noite foi isso, irmãos. Você é nova criatura. Você é uma expressão do reino na terra. A Bíblia lhe chama de embaixador de Cristo. Então faça da sua vida um culto a Jesus Cristo, irmãos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você diz amém? Pastor?